Olá, meus irmãos, eu sou o Wagner do canal Remanescente e hoje estou aqui para iniciar essa série que eu acredito ser muito importante, tá? Muito importante para nós entendermos verdadeiramente o que a Bíblia fala a respeito deste assunto, né? O que a Bíblia realmente vem a nos falar sobre juízo e todos os aspectos que conotam neste assunto, que na verdade a gente sabe que não é bíblico, não existe juízo investigativo na palavra de Deus, na Bíblia, mas sim um contorcionismo que foi feito para encaixar isso dentro de uma doutrina dizendo-se bíblica, né? Mas, na verdade, a gente sabe que não é bíblica. Mas seria muito fácil simplesmente chegar aqui e falar para vocês que isso não é bíblico, que está errado e ponto. Não, mas não é bem assim. Então eu gostaria de dar voz e oportunidade para que a própria doutrina da Igreja Adventista se explique. Nós iremos adentrar dentro da doutrina, ver como que isso surgiu neste movimento e o porquê que os adventistas creem assim. Na verdade, os adventistas, entre aspas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e não acreditam. Mas muitas também seguem dentro da igreja, mesmo sem acreditar nessa doutrina, por causa do clubismo, né? Porque estão ali, não estão por causa de doutrina, estão por causa de Deus, como se fala. Mas saiba você que essa doutrina é um dos pilares da igreja adventista. Essa doutrina é o que sustenta a denominação. Então, assim, sem a doutrina do juízo investigativo, tendo sido iniciado em 1844, como prega, né, a instituição adventista, não existiria essa religião, tá? Não existiria. Então, assim, o que nós iremos fazer aqui? Eu não vou simplesmente chegar trazendo acusação. Nós iremos ver historicamente como que surgiu essa doutrina dentro da igreja. Iremos abrir aqui os próprios livros da escritora Ellen White, da profeta Ellen White, segundo os adventistas do sétimo dia. Iremos estudar e ver por que, na minha visão, não tem o mínimo cabimento. Não só na minha visão, na visão de todo mundo que estuda a palavra de Deus e que verdadeiramente analisa e tem o conhecimento básico a respeito de juízo, conhecimento básico a respeito de santuário, sim, santuário, esse mesmo que é estudado, entre aspas, dentro da igreja, totalmente conturbado, totalmente contrário ao que a palavra traz. Então, esse vídeo vai ser para nós entrarmos e analisarmos o contexto histórico, analisarmos a palavra de Deus quando se refere a juízo e analisarmos, sim, os ritos antigos e o santuário para saber qual é a proposta de Deus. Qual foi a proposta de Deus ao mandar aqui, né, que Cristo viesse morrer no meu e no seu lugar? Profeticamente, o que se cumpriu e qual é a missão, o que Cristo está fazendo por nós hoje. É muito fácil a gente dizer, simplesmente inventar aqui que Cristo entrou em 1844 no céu, sustentar isso e batalhar para que isso se sustente, né, dentro de uma doutrina. Mas será que isso se encaixa biblicamente? É isso que nós iremos ver a partir de agora. Eu peço que você tenha, no mínimo, um pouco de paciência. No mínimo, um pouco de paciência. Porque eu também estive nesse meio, eu sei o quão difícil é desfazer uma doutrina, principalmente quando a gente crê que isso foi uma inspiração divina vindo de uma outra pessoa, né? Por exemplo, Ellen White viu, e aí a gente não tem como contestar. Mas a gente sabe, a palavra de Deus é muito clara, que se alguma coisa foi revelada para uma pessoa e isso está contrário ao que a palavra traz, deve ser anátema. Por isso iremos iniciar essa gravação. Iremos iniciar essa série. Não vai ser um vídeo só. Peço que você tenha paciência, analise tudo com cuidado, com contexto, tá bom? Existe um contexto para tudo. Analise tudo que for colocado aqui, coloque na balança, porque isso pode estar determinando a sua salvação.
pode estar determinando o seu futuro, aonde você está indo, tá? Porque a igreja é muito simples, ela chega e te conta uma história ali, resumidamente, você aceita, aceita, vamos batizar, entrou para dentro, pronto, tá? Faz parte do clube. Faz parte do clube, mas depois que você se batizou, você não pode mais dizer que não aceita essa doutrina, tá? Se você não aceitar essa doutrina, você não faz parte mais da igreja. Você não vai poder, provavelmente, ter cargos aí dentro, não vai poder fazer aquilo que talvez você ama fazer, que principalmente é pregar a mensagem de Deus, tá bom? Isso vai ser impedido, porque você não está indo de acordo com aquilo mesmo que você concordou lá no passado. Mesmo eles não te contando tudo como foi, como exatamente foi. Então, essa é a importância de meditarmos e estudarmos a palavra. Você que ainda não se batizou, preste atenção nesses detalhes, tá? São detalhes importantes que não são falados. Isso daí você vai ter que buscar para saber se realmente é verdade ou não. Então, hoje eu vou trazer para vocês um pouco de história. Depois nós vamos entrar na palavra de Deus, estudar todos os contextos a respeito das ordenanças e do santuário. Sim, o santuário precisa ser estudado. E depois a gente vai ter um outro estudo a respeito de juízo, para entender o que significa o juízo para a casa de Deus, o que significa o juízo e quando que isso se ocorrerá. Então, peço que você tenha um pouco de paciência, analise todo o contexto, tá bom? Analise todo o material que eu estarei passando aqui, tá bom? Isso é com carinho para você, porque eu gostaria muito de ser avisado antes, e não fui. Então, agora eu estou passando uma informação. E, principalmente, não sou só eu. Existem outras pessoas que também já descobriram essas verdades e estão revelando. E aos poucos, essa doutrina vai cair por terra, porque, biblicamente, ela não se sustenta. E é isso que nós vamos mostrar para você, tá bom? Então, vamos lá, então. Eu vou abrir aqui um texto com vocês, vou abrir o slide e a gente vai começar um estudo que eu preparei a respeito deste assunto, tá bom? Então, assim, ó, investigando o juízo investigativo. Você já viu no título e está aqui. Esse é o título do estudo. Nós iremos estudar exatamente a respeito deste tema, se esse tema se enquadra com a palavra de Deus, tá? E nós iremos entender o santuário e as festas fixas determinadas por Deus para o seu povo. Tá, mas o povo de Deus, o povo de Israel foi rejeitado. Será mesmo? Será que não existe uma promessa para o povo de Israel? E eu não estou falando de literalidade, não. Não estou dizendo que ninguém tem que ser judeu aqui, não. Não é isso que eu estou falando, não. Não me interprete errado. Mas se a gente deixar de respeitar e de analisar as sombras, a gente não vai ter um entendimento correto. Porque a palavra de Deus está dizendo que todo Israel será salvo. Então, se a gente não olhar para tudo aquilo que Deus fez no passado como sombra, nós não saberemos a realidade. E esse é um pecado que a igreja, que a igreja tem. A igreja rejeita completamente tudo que vem de Israel, sendo que Deus determinou que esse é o povo escolhido dele. Então, o povo remanescente, a gente sabe que são as nações que foram espalhadas pelos 4 cantos da terra. E assim todo Israel será salvo. Lógico que não literal, a gente sabe, a gente entende ali o que o livro de Romanos está dizendo ao nosso respeito e ao respeito deste povo. A unificação das 12 tribos de Israel, as 2 casas de Israel, que serão recolhidas nos últimos dias. Preste atenção nos detalhes que eu vou passar agora, tá bom? Nós iremos entender sobre os santuários e as festas fixas determinadas. Vamos ler aqui, então, o que a gente encontra lá no Centro White. Eu não vou falar nada da minha boca aqui, eu vou tirar tudo do contexto que a própria igreja traz, tá bom? Vamos ler, então, para você que não entende, o que aconteceu, tá? Foi em fevereiro de 1845, em sua primeira viagem para o leste, que a preciosa luz em relação ao santuário celestial foi manifestada a Ellen G. White. Carta 2, 1874. Em 15 de fevereiro de 1846, ela escreveu para Enoch Jacobs: Deus mostrou-me o seguinte: um ano atrás, nesse mesmo mês, eu vi um trono,
e sobre ele assentado o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Viu o Pai erguer-se do trono e em uma carruagem de fogo entrar no Santíssimo dentro do véu e assentar-se. E viu um carro de nuvens com rodas como chamas de fogo. Anjos entoavam ao redor de toda a carruagem, ao ela vir onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi conduzido para o Santíssimo, onde o Pai estava sentado. Isso aqui está em The Day Start, 14 de março de 1846, na página 7. Tá? Aqui diz ver também Primeiros Escritos, página 55. Tudo isso eu tirei do Centro White de Pesquisas. Bom, ela viu isso. Eu não posso contestar o que ela viu, tá? Eu não posso contestar o que ela viu. Vamos lá. Para você que não entende nada disso, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? O que tem a ver com a Bíblia? Eu simplesmente entrei na igreja, me batizei, disse que concordava, que entendia, porque era necessário para se batizar, me batizei e estou aqui dentro agora. O que tudo isso que tu me trouxe aqui importa? Detalhes importantíssimos, tá? Nós vamos fazer um resumo do que aconteceu antes disso. Antes disso. Esse é o mais importante. Um homem chamado Guilherme Miller, ele começou a estudar as profecias de Daniel. Ele começou a estudar e ele chegou numa conclusão. Jesus irá voltar em 1843. Chegou nessa conclusão, começou a pregar. Muitas pessoas aceitaram essa pregação. Ele determinou uma data para a volta de Cristo. Muitas pessoas ali venderam tudo que tinha, tá? Esse foi um fato histórico, você pode conferir. Muitas pessoas, só que numa geografia localizada, isso não foi espalhado para todo mundo, foi uma geografia localizada, mas as pessoas entenderam que o santuário seria purificado em 1843. Ele chegou na conclusão de que esse santuário seria a terra e que Jesus iria voltar. Bom, ele fez ali suas pregações, muitas pessoas aceitaram, venderam tudo. Isso causou um grande problema para a região naquela ocasião, gerou mortes, gerou assim insanidade, gerou um desespero geral. Foi alguma coisa muito, muito forte naquele momento, tá? Aqui nos Estados Unidos. Então ele pensou assim, não, mas eu só errei a data. Então fizeram os outros cálculos lá, calcularam que em 1844 Jesus voltaria. E aí comemoraram de novo, fizeram ali as pregações. Não, estava errado na data, Jesus vai voltar em 1844. E em 1844, Jesus não voltou. Jesus não voltou em 1844. Como a gente sabe, porque a gente está aqui hoje e Jesus não voltou. Guilherme Miller, então, reconheceu, tá? Ele reconheceu que ele errou. E ele abandonou tudo isso. Mas Ellen White não. Ela pegou, não só ela, mas alguns outros. Vamos continuar estudando e vamos ver o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Porque a matemática, entre aspas, estava certa perante eles, né? Que a gente sabe que é um absurdo, tá? Mas isso daí só se a gente abrir a palavra de Deus, e nós iremos fazer isso para tentar mostrar para vocês por que nem essa matemática não estava certa. Não tem como fechar essa matemática, mesmo que a ideia fosse boa, essa matemática não fecharia. Primeiro ponto, não se deve marcar a volta de Cristo. Isso é fato e ninguém discute isso. E segundo ponto, a matemática, ponto de partida e tudo que chegou a essa data estava errado. E está errado. Por quê? Porque futuramente Ellen White pegou toda essa matemática e disse assim, não, só um pouquinho. A gente não vai passar vergonha, porque muitas outras igrejas e denominações já estavam até caçoando deles, viu? Saíram daqui, começaram a espalhar essas teorias e não aconteceu nada. Então foi uma vergonha geral. Eu disse, não, vamos sair por cima. Como que eles iam sair por cima? Dizendo que alguma coisa aconteceu nessa data. Então aconteceu de que, passando 2 lá pelo milharal, né, avistaram Jesus entrando do Santo para o Santíssimo. E Ellen White depois colaborou com isso. Ela disse, não, realmente foi isso que aconteceu. Então, ela teve essa visão que a gente leu aqui, tá? Por exemplo, teria sido um outro profeta, não ela, mas ela disse que ela viu
assinou embaixo e tá tudo certo. É isso daí, passou a borracha e vamos pregar em cima disso daí. Acrescentaram mais o sábado, mais algumas coisas, e surgiu a igreja. Lógico, não nesse momento, mas a igreja surgiu a partir deste acontecimento, tá bom? Então, assim, foi um grande desapontamento, como eles dizem, e esse grande desapontamento veio da parte de Deus, ela fala isso nos seus escritos, veio da parte de Deus, o grande desapontamento, para o povo acordar para o grande reavivamento dos últimos dias. Mas ficam algumas perguntas no ar sem responder, e é isso que nós iremos analisar também, isso nós iremos analisar. Vamos voltar ali para o texto, porque eu tenho mais coisas para passar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Bom, como a gente viu aqui, né, que ela disse que Deus mostrou para ela. Tudo isso que eu falei, Deus mostrou. Tá bom? Agora, ó, em suas primeiras narrações do grande conflito entre Cristo e Satanás, publicado em 1858, ela explicou por que Cristo havia entrado no Santíssimo, no Santuário Celestial. Como os sacerdotes no Santuário Terrestre entravam no Santíssimo Lugar uma vez por ano para purificar o santuário, Jesus entrou no Santíssimo do Céu no final de 2.300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final para todos que pudessem ser beneficiados pela sua mediação e para purificar o santuário. Espera aí, só um pouquinho. Aqui está no Centro White também, tirei para vocês, só um pouquinho. Eu não estou entendendo muito bem. Ela misturou muitas coisas aí, já começou misturando muitas coisas. O dia da iniciação da festa da expiação, que era quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para cumprir a expiação, ela misturou com a purificação do santuário e com a mediação de Cristo. É que assim, para quem não entende o contexto de santuário terrestre, tudo bem, isso passa desapercebido. Mas isso não passa desapercebido quando a gente entende os rituais das festas do passado. Não tem como isso passar desapercebido. Tá? Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele entrava, e assim que ele entrava, ele borrifava o sangue uma vez. Mas esse ritual era uma vez por ano, assim como ela mesma coloca ali. Uma vez por ano. Antes, todos os dias, o povo tinha que levar a sua oferta ali, em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote borrifava o sangue, matava o cordeiro, borrifava o sangue ali, em aspersão, pelos pecados diários do povo, tardes e manhãs. Exatamente essa referência está contida nas 2.300 tardes e manhãs, tá? Então, presta atenção nesses detalhes. Esse era o ritual diário. O ritual do Santíssimo Lugar era feito somente no dia da expiação. Mas veja bem que interessante. O cordeiro que era morto e imolado nesse grande dia da expiação, ele representava todos os cordeiros que foram mortos, né? Todo aquele sangue aspergido durante o ano inteiro. E o povo não podia fazer mais nada. Se você conhece a história de como que acontecia, o povo tinha essa reunião solene e o povo deveria de ficar esperando o sumo sacerdote entrar no Santíssimo Lugar e fazer, então, essa expiação, né, final, como ela mesma conta aqui, uma expiação final, referido por todos os outros sacrifícios. Aquele sangue simbolizava o perdão de todos os outros pecados. Mas olha o detalhe, o povo não podia fazer mais nada. O povo não tinha mais nada para fazer, porque o sangue já havia sido derramado. Tudo que o povo esperava era que o sumo sacerdote saísse do lugar santíssimo. E então o povo tinha realmente a redenção e os pecados perdoados. A palavra de Deus nos diz que nós temos um advogado ao lado do Pai, um advogado que intercede por mim e por você. Não é um juiz que está anotando todas as nossas ações. Não, não. Quem é que é o acusador? Quem é que acusa? Jesus é que acusa? Será que Cristo acusa?
ou ele nos defende perante o Pai? Se ele já morreu e já não resta mais sacrifício pelos pecados, então o que eu tenho que fazer? É por não entender sobre a graça de Cristo Jesus, é que entram essas teorias, essas doutrinas contrárias à vontade do Pai. Nós temos um advogado e não um juiz nesse momento. Um advogado. Não existe ninguém anotando as nossas ações nesse momento. E nós somos julgados em vida. É o que a palavra de Deus nos traz. Nós estamos sendo julgados em vida, tá bom? Mas esse ponto nós iremos adentrar ainda em um dos próximos vídeos. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é, tudo bem, a igreja acredita assim, a igreja acredita assim, a gente vai, então, segurar esse ponto, vamos voltar nesse ponto e vamos entrar em outro ponto. Quando que Cristo entrou? Sendo assim, quando que Cristo entrou no Santíssimo Lugar? Foi em 1844? Como a igreja diz, ter adivinhado a data, acertado a data, enfim. O anjo relator falou para Ellen White, está dito? É isso? O que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Né? É isso que nós iremos ver agora, tá bom? Iremos ver o que a Bíblia diz a respeito deste ponto. Será que ele entrou em 1844 no céu, no final dos 2.300 dias de Daniel 8? A respeito desse assunto, nós temos muito a falar, mas a gente vai pular para respeitar esse ponto. Vamos entender o que aconteceu em 1844, tá bom? Primeira coisa que a gente deve entender, que esse santuário era uma sombra, tá? Não é uma sombra exata do que existe no céu, porque não existe um santuário literal no céu. Isso é muito claro, olha só. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os teus pertences, assim mesmo o fareis. Essa foi a ordenança dada a Moisés. Para quê? Para a habitação de Deus no meio do povo, mesmo sabendo que isso não seria possível, né? Mesmo sabendo que a habitação dele seria restrita ao lugar santíssimo. A gente vai analisar esses pontos, tá? Olha o que diz em Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Isso está em Hebreus 10:1, tá? Então, assim, aqueles sacrifícios que eram feitos de tardes e manhãs não eram suficientes. Existem outros versículos bíblicos que nos diz, né, que sacrifícios Deus não se agradava. Não se agradava mais daqueles sacrifícios, mas sim de um coração contrito. Então precisava que viesse alguém representando o sacrifício verdadeiro, para assim estar ao lado do Pai fazendo o quê? Julgando? Não, intercedendo por nós, porque ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Então era para isso, não para julgar, tá bom? Era para isso que era necessário. Vamos avançando aqui então. Vamos ler o que está lá em Atos 2, do 29 ao 33. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, tá? Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Espera aí. Aonde é que ele foi assentado? À destra de Deus. Qual é a destra de Deus? O que é? Não é o lugar mais santo do que existe? Se é para
definir santo e santíssimo no céu, que eu acredito que não existe divisão, tá? Não existe isso. Carruagem de fogo para entrar e sair. Jesus estava preso no primeiro compartimento até 1844. Isso não é bíblico. Na Bíblia não está isso. Mas então, o que a Bíblia está nos trazendo? Que Cristo foi elevado e levado para estar à destra do Pai. À destra do Pai. Repito. Mais um texto. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por escabelo ou por estrado dos teus pés. Assenta-te aonde? Lá no lugar santo, que eu fico aqui no Santíssimo? Não. Assenta-te à minha direita. À direita de Deus está Jesus Cristo. Ora, se o sacerdote, vou fazer uma pausa aqui, tá? Se o sacerdote, entrando no lugar santíssimo, significava, ele levava o sangue oferecido pelo homem e significava, né, toda aquela súplica entrando no lugar santíssimo uma vez por ano, o que significa Jesus adentrando ao céu depois de fazer uma oferta pura, digna e agradável? Cristo não é o nosso sumo sacerdote que adentrou aos céus? Sim. Cristo entrando no lugar santíssimo significa Cristo subindo ao céu. O céu é o lugar santíssimo aonde Cristo foi, assim que ele morreu. Então, essa é a doutrina correta, essa é a interpretação correta a ser feita, tá? Cristo entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava onde? No lugar santo. E Jesus que estava onde? Lá no lugar santinho, lá. Ele não estava no Santíssimo. Não, ele viu Jesus sentado à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele estava em pé, à mão direita de Deus. Essa é a citação dita por Estevão, quando ele estava para ser apedrejado. Pelos mesmos motivos descritos aqui, muitos de nós estamos sendo apedrejados por pregarmos que Cristo ascendeu aos céus e imediatamente começou a cumprir a missão que não é de nos julgar, não é de nos julgar. Acaso não sabeis que nós iremos julgar o mundo? Aquele que está salvo não entra em juízo. Jesus está para interceder por nós, não para nos julgar. Entenda isso. E ele está à direita do Pai. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós, não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Presta atenção. Quem é que condena? Quem condena? Jesus condena? Pois é. Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está onde? No lugar santo? Não. A qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 31, 34. Aqui está falando dos dois pontos, tá? Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe condenação. Não existe juízo investigativo se você está nos caminhos corretos. Se você está no caminho correto, não existe juízo investigativo para você.
Quando você morre, o seu destino está selado. E enquanto você estiver vivendo, se você dobrar o seu joelho e orar, você tem um intercessor, não um juiz, nesse momento. Mais um texto aqui. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Presta atenção, porque é importante. Tendo iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas de glória de sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o no lugar santo. Não, e pondo a sua direita nos céus. A sua direita nos céus. Repito, qual é o lugar mais santo que existe? Não é a destra do Pai? Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Será que se ele estivesse no lugar santo, ele estaria acima de tudo isso? Meus irmãos, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1, 16 a 22. Vamos lá, vamos tentar entender então. Se essa doutrina tivesse alguma base bíblica, Jesus deixaria de ser intercessor em 1844 e passaria a ser juiz. Não existiria mais intercessão para mim e para você, meu irmão. Não existiria mais. Tá? Se quiserem respeitar essa doutrina como bíblica, seria isso. Nós não teríamos mais chance, porque ele está lá agora anotando tudo que a gente faz e pronto, e acabou a oportunidade. Nosso intercessor foi até 1844. Mas não é o que a palavra de Deus nos diz. Preste atenção nos detalhes. A gente ainda vai estudar sobre o santuário aqui, como que funcionava e por que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote dos bens vindouros. O que mais que a gente tem aqui para trazer? Vamos lá. Vamos estudar, então, Hebreus, o livro de Hebreus, tá? Esse é o livro mais importante. Se você quiser entender tudo sobre esse assunto, não precisa nem assistir os vídeos. Pode desligar tudo aqui e estude a palavra. Estude o livro de Hebreus. Ali está revelando tudo. Mas não estuda com os ouvidos atentos a outras revelações. Estuda por si mesmo, tá? Presta atenção nos detalhes. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, quando está falando aqui tabernáculo, por causa da tradução, né? Está dizendo aqui que é o primeiro compartimento, tá bom? Então, no primeiro compartimento, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote. Uma vez por ano, e não sem sangue que oferecia por si mesmo ou pela culpa do povo. Então, é mais ou menos o que a gente resumiu ali, tá? No primeiro tabernáculo, o primeiro compartimento, os sacerdotes faziam o trabalho diário que era para ser feito, e no segundo, somente o sumo sacerdote no dia da expiação, tá? Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. A tradução correta também não é o caminho do santuário, tá? Porque, dando nisso a entender o Espírito Santo que o caminho do santo lugar, do santíssimo lugar, não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Um caminho, um livre acesso, um acesso liberado, tá? Que é uma alegoria. Olha só os detalhes que traz o texto. É uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Está entendendo? Isso tudo agora é uma alegoria. Por quê? Porque aquilo que era oferecido não poderia aperfeiçoar o homem. Era constituído somente em comidas, bebidas, várias abluções
e justificações da carne, impostas até o tempo de correção. Tá? Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, maior e mais perfeito santuário, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, havendo efetuado uma eterna redenção. Quando que o livro de Hebreus foi escrito, meus irmãos? Depois de 1844? Ou não, e não se existia essa informação? E não é nem questão de informação. Quando a gente estuda o santuário, a gente entende que a missão de Cristo foi cumprida em todos os rituais das festas, até o ritual da expiação, que Cristo entrou no céu. E a expiação que ele está fazendo hoje já foi feita na cruz. Quem entende sobre as festas, os rituais, entende que essa expiação dele hoje é simplesmente borrifando o próprio sangue dele. Ele simplesmente está entregando para o Pai a minha causa e a sua. Foi por ele que eu morri. Eu sou o cordeiro que foi destinado para a morte do ser humano. Eu não estou aqui para julgar eles, eu estou para interceder por eles. A expiação está cumprida na cruz, é isso que ele está apresentando perante o Pai. Ele que é o Cordeiro Pascual. Entende, meus irmãos? Então, esse texto está muito claro. Jesus entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ele está dizendo que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Ora, por que é tão difícil de entender isso? Não, mas a tradução está errada, porque não é isso que está dizendo o texto, tem outras traduções. Tá bom. Então, eu não sei de mais nada. Presta atenção. O sacerdote, o que ele fazia? Ele entrava dia após dia no lugar santo para interceder por nós, para fazer ali os rituais, né, diários, aonde a humanidade tinha que levar o seu cordeiro. O sumo sacerdote, quando que ele entrava? Uma vez por ano, somente uma vez por ano. Qual é a diferença, então? O que a palavra nos diz que mudou? Agora, o que mudou? O sumo sacerdócio levítico mudou, tá? Porque esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas o nosso sumo sacerdote agora é segundo a ordem de Melquisedeque. E este que é perfeito, não tem contagem de dias, não tem fim de existência, ele entrou de uma vez por todas, como diz o livro de Hebreus. Estude e veja isso. Esse é o nosso sumo sacerdote. Senão ele precisaria morrer muitas vezes. Por quê? Assim que ele ascendeu aos céus, se ele não entrou no lugar santíssimo para cumprir a missão determinada pelo sumo sacerdote, o que ele estava fazendo, então? Ele estava morrendo todos os dias? É isso que o livro de Hebreus diz que não. O sacrifício dele foi perfeito para sempre, de uma vez por todas. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos ler mais um texto aqui a respeito do Central White, o que diz lá, tá? Ellen White mais tarde adotou a frase juízo investigativo para este aspecto particular do ministério de Cristo. Espírito de profecia, tá aqui a referência onde eu tirei isso, tá? Embora pareça que outros usaram o termo antes dela, por exemplo, ver Tiago White, aqui esse texto, referente a essa página, com o passar dos anos, ela deixou sobejante claro que a doutrina do juízo investigativo era uma das principais doutrinas da Escritura e era de importância vital para os adventistas do sétimo dia. Ela cria que, através do Espírito Santo, ela e outros adventistas tinham sido divinamente guiados na compreensão correta do assunto. Quando A.F. Bellinger começou a ensinar que Cristo entrou em seu ministério no Santíssimo por ocasião da sua ascensão, em vez de 1844, Ellen White escreveu, em linguagem clara e franca,
que dizer, em linguagem clara e franca, que dizer àqueles que compareceram a esta conferência, ela está se referindo à Conferência Geral de 1905, que o irmão Bellinger tem permitido que a sua mente receba erros peculiares e creia neles. Deus não ditou a mensagem que ele sustenta. Essa mensagem se aceita, minaria os... Esta mensagem, se fosse aceita, minaria os pilares da nossa fé. Manuscrito 62, 1905. Lógico? Vocês entenderam o que ela está dizendo aqui? Lógico que essa mensagem minaria os pilares da fé. Porque os pilares da fé estão errados. Eu mostrei para vocês biblicamente. Coitado desse irmão. Iluminado esse irmão nessa época. Porque ele entendeu, não. Cristo entrou no Santíssimo Lugar assim que ele ascendeu aos céus. Assim como eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo. E Ellen White diz que não. Que ele estava contrário, completamente contrário à Bíblia. Contrário à Bíblia, ele não estava. Contrário à Bíblia, não está. Contrário à Bíblia está qualquer coisa diferente disso que eu mostrei para vocês. Entende? E essa citação aqui eu não recortei de lugar especial nenhum. Está lá no Central White. Isso aconteceu de verdade. Por quê? Porque naquele momento, muitas pessoas se levantaram para dizer isso é um absurdo. E é isso que eu estou mostrando para vocês. É um absurdo. Cristo entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo. É um absurdo levantar essa afirmação, meus irmãos. E esse irmão estava correto. Esse irmão estava correto com relação ao que ele estava pregando, com relação a esse assunto que ele trouxe. Ele estava correto. Vamos ver esse texto aqui, tá? Presta atenção. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além dos que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema significa maldito, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Gálatas 1, do 6 ao 9. Então, meus irmãos, é sério, tá? Essa doutrina de juízo investigativo não tem fundamento na base, não tem fundamento na história deles, a história deles mostra que foi um erro, já começou errado, não tem fundamento bíblico e é totalmente contrário ao que a Bíblia nos diz. E o que a palavra de Deus nos apresenta? Qual é a função do sumo sacerdote nesse momento? Tá bom? Então, assim, é grave. Estamos aqui desvendando esse mistério. E eu vou apresentar para vocês outros pontos incontestáveis. Hoje nós terminamos somente o primeiro vídeo. Não sei se vai ter 4 ou 5 vídeos, mas no mínimo eu acho que até 4 vídeos a gente vai ter trabalhando esse ponto, tá bom? Peço que você continue aqui, se inscreva no canal. No próximo vídeo nós iremos trazer, eu vou trazer um testemunho de um irmão aqui que gravou sobre esse tema. Esse irmão já escreveu um livro sobre esse tema. E a gente vai ver ele contando a história exatamente como aconteceu aqui, tá? Eu vou soltar um pedaço do vídeo para vocês e a gente vai ver essa história. E nós iremos estudar as festas, entrar dentro das festas para entender exatamente como funcionava este ritual das festas, aonde o sacerdote entrava, passava, esse sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo. Quando que isso era determinado e o que isso significava. Por que é importante entendermos esses rituais para não sermos enganados com a verdadeira realização dessas sombras? Porque toda sombra tem uma realidade. Deus não colocou aquelas sombras lá no passado para bonito. É representação da vontade de Deus para o seu povo nos últimos dias. Então te peço, tá? Um pouco de paciência. A gente vai conseguir desvendar esse assunto completamente.
Iremos ainda entender sobre o juízo de Deus. Quando que ocorre o juízo de Deus sobre cada ser humano? Qual é a função do sumo sacerdote? Iremos ver que Jesus está muito mais interessado em interceder por nós. Ele deu a vida para aquele que o aceita. E a gente vai destrinchar esse assunto. E eu acredito que não vai ficar mais dúvida quando nós terminarmos a série. Peço que você se inscreva aqui no canal, que você não perca o próximo vídeo, que está muito melhor do que esse, tá bom? Que Deus te abençoe e que esteja com você. E até o próximo vídeo.